Oi pessoal, o vídeo de hoje é um react. Recentemente o G1 postou um vídeo no seu Instagram mostrando como que ocorreu aquela repercussão do caso de professores que estavam sendo acusados de agredir alunos e tudo mais, enfim. Eu só sei o contexto geral do vídeo, ainda não vi ele, vou ver junto com vocês aqui. E a gente vai pausando e comentando de acordo com o decorrer do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aqui. Não é comum a gente trazer react, a gente traz mais vídeo informativo, né? Então se você quer mais desse vídeo aqui no canal, já comenta aqui embaixo perguntando, quero react, quero que reaja tal vídeo. Podem mandar sugestões aqui que a gente vai fazendo o conteúdo de acordo com o que vocês quiserem. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. No mês passado, o G1 postou um vídeo nas redes mostrando o caso de pais que denunciaram uma professora pelo modo como ela tratou o filho deles, que tem autismo. É verdade. Quem não viu esse caso, a professora estava precisando fazer uma condução física, o aluno, segundo o relato dela, estava se batendo, estava chegando em comportamento agressivo, e aí ela chegou até a sentar em cima do aluno, né? Fez uma condução que não é adequada, obviamente, mas que pelo desespero dela né, na situação de não saber como fazê-la, chegou a fazer esse manejo de modo mais abrupto. Então vamos seguindo, só para contextualizar caso vocês não tenham conhecido o caso ainda. E a gente viu que nos comentários muitos seguidores condenaram essa atitude de sentar em cima da criança para imobilizá-la, mas também vários outros falaram que era uma técnica legítima, que ia proteger a criança e evitar que ela se machucasse num episódio de agressividade. Já começa aqui ela falando sobre os comentários nas redes sociais. Se a professora conduziu ou não de modo adequado, essa é uma questão a ser definida a partir do tipo de treinamento que ela recebeu, da prática que ela estava executando. Obviamente que fazer isso publicamente, sentar em cima de uma criança, não é nada agradável, né? Principalmente se a gente for pensar na perspectiva da piaba, que é a televisibilidade. Aquela situação que está sendo mostrada, ela é agradável de ser vista? Se você ficaria confortável que todo mundo estivesse vendo você conduzindo aquilo daquele jeito? Então, sentar em cima do aluno para contê-lo não é visivelmente agradável, né? Tem essa questão aí envolvida. E a condução física pode ser feita de outras maneiras. Ela não precisa ser sentando em cima do aluno. Pelo vídeo é um aluninho pequeno, não um aluno que tenha um grande porte físico, por exemplo, em que ela precisaria talvez fazer técnicas de contenção mais restritivas. Então, para essa situação aqui, coisa é discutir esse mérito, de forma que ela fez. Outra coisa é expor ela ao escrutínio público aqui, né? No caso, as pessoas comentando que ela fez errado, que ela fez certo, enfim. Nessa linha de frente, quem tá é o professor. A pessoa que tá vivenciando aquela experiência ali, ela pode tomar atitudes certas ou erradas, obviamente que ele tá lidando com outras vidas e que o jeito que ele tá lidando com aquilo é importante. Mas a gente também tem que ver o outro lado, né? Por que o professor tá fazendo aquilo? Por que ele tá tendo esse tipo de condução nessa situação? Ele foi treinado para isso? Ele foi orientado por alguém para isso? Ou ele tá fazendo isso porque a boa vontade dele indica que é necessário fazer esse procedimento, sabe? Também tem que ver o lado do professor, da pessoa que tá prestando esse serviço, né? Outro caso mostrado no Fantástico mostra um professor de capoeira dando uma rasteira numa criança autista. Pausando de novo aqui, esse caso aí que tá mostrando agora é do professor que deu uma rasteira no aluno, enfim. Essa rasteira aí realmente não existe nenhum protocolo de condução que indique fazer uma rasteira nesse sentido aí, né? O professor não tá lutando Krav Maga, ele não tá fazendo nenhum tipo de luta de arte marcial. Esse tipo de condução é completamente abominável. Mas novamente, esse professor foi instruído por alguém? Ou será que esse professor de fato tá agindo de modo agressivo, de modo deliberado, né? Algumas pessoas podem indicar que sim, mas é difícil a gente saber, né, em que contexto foi aplicado aquilo. Não é querendo passar pano pro professor, obviamente. Ele agiu errado, realmente por essa atitude ele deve ser repreendido, deve ter as medidas legais cabíveis, né, a atitude. Mas é entender também que essas pessoas às vezes são mal instruídas. A gente tem que partir desse ponto de vista, de que ser menos jogador e mais ensinador, né? Porque são essas pessoas que vão conviver com nossos alunos aí nas escolas, enfim, em diversos ambientes. A mãe denunciou o caso como agressão, enquanto a defesa do docente alegou que foi uma técnica de imobilização para que a criança não sofresse qualquer tipo de lesão. Por isso mesmo, para saber qual é o protocolo correto em momentos semelhantes a esses, eu conversei com professores, juristas, pesquisadores especializados em técnicas de manejo, psicólogos e mãe. Imagina, a defesa do cara é falar que foi uma técnica de mobilização, né? Mas precisava ser tão agressiva, tão ríspido, entende? Esse tipo de discussão, obviamente, né? Não é bacana esse tipo de condução, novamente pensando na televisibilidade. Mas perceba aí que nos dois casos parece ser falta de instrução. São professores que estão tentando resolver a situação de algum modo, né? O modo é mais feio, visivelmente, porque ela tá em cima do aluno, mas o segundo, por exemplo, é ríspido demais também, né? Então, nessas questões aí, a gente tem que perceber como essa condução inadequada, como essa falta de instrução traz prejuízo direto para nossos alunos. Isso é grave. Afinal de contas, são quase 900 mil alunos com autismo matriculados em escolas comuns, sem contar as especializadas. Isso é motivo de comemoração, claro, porque a convivência de pessoas com e sem deficiência vai trazer ganhos para a turma inteira. 900 mil alunos, gente. Imagine aí. Quantos professores de escola pública ou privada já receberam treinamento adequado? 900 mil alunos. Imagine aí. Quantos professores teriam, se a gente for pensar numa sala de aula superlotada que seja? Se a sala inteira fosse composta só por alunos que têm TEA ou que têm algum outro diagnóstico que precisam de uma condição especial, já seriam mais de 22 mil professores nessa
necessários com formação adequada. Dificilmente eu tenha no Brasil 22 mil professores que foram devidamente treinados, capacitados de forma correta para fazer esse procedimento. Para terapeuta é difícil você encontrar que saiba fazer esse procedimento direito. Então imagina eu no buraco onde estamos, o nível de despreparo que a gente se encontra. Lembrando que por sala geralmente são 4, 5 alunos que têm algum tipo de atenção especializada nesse sentido, até algum outro diagnóstico, algum outro transtorno, né? Então eu estou falando aqui só se a sala fosse composta por alunos que têm dificuldades, essas dificuldades específicas. Mas geralmente na sala de aula não é assim. O buraco é muito mais embaixo, teriam muito mais professores necessários, né? Mas não basta cumprir a legislação e permitir a matrícula de pessoas com TEA. É preciso praticar a inclusão de verdade. Isso envolve formar professores, adaptar conteúdos e provas, fazer mudanças no espaço e também saber como agir quando um aluno demonstra uma crise agressiva. Pois é, a inclusão às vezes é perversa, né? Aquela inclusão que segrega. O aluno é colocado lá no ambiente, mas não é integrado, né? Pessoal, tá aparecendo aí na tela para vocês um diagrama que explica direitinho como às vezes essa inclusão é mal feita, né? Tem um cenário que é de exclusão, que é onde as pessoas são excluídas, né? Que é o primeiro cenário. O segundo é de segregação, ou seja, a pessoa é incluída, mas é incluída entre os seus. Então, por exemplo, tem um grupinho de deficientes, né? De pessoas com deficiência. Essas pessoas são colocadas naquele grupinho e não podem interagir com outro grupo, né? Tem a integração, que é quando a pessoa é colocada dentro do grupo, mas ainda há uma divisão, que é o que acontece hoje em dia, geralmente, né? Não é inclusão de verdade, é uma integração. Os alunos são colocados em sala de aula lá e pronto, mas cada um fica no seu mundo, cada um fica com seu AT, por exemplo, e não interage com o restante da turma. E a inclusão. Aí sim, tem uma inclusão de verdade. A escola é adaptada, o ambiente é adaptado, os professores são treinados com o manejo correto, né? Não só os ATs que são treinados, né? Quando tem AT, a realidade de uma criança com autismo ter AT em sala de aula hoje em dia está sendo raridade, né? Os planos de saúde não estão mais valorizando. Então percebam quão profundo é o buraco em que estamos em relação à inclusão em sala de aula e, especificamente nesse caso, ao treinamento de professores. Não são todas as pessoas com autismo que apresentam esses episódios de agressividade. Apesar de o transtorno envolver alguns sintomas mais comuns, como dificuldades de interação social, problemas na comunicação, o espectro é muito amplo. Uma criança de nível de suporte 1 pode ser oralizada e mais independente, enquanto outra de nível 3 pode não falar e ainda usar fralda. Cada autista é diferente do outro. E a gente precisa combater os estigmas. Isso é bacana, olha só. Entendam o poder que essa comunicação do G1 tem, né, para chegar nas grandes massas. Se esse tipo de comunicação está sendo feito por um grande portal como o G1, né, com esse nível de precisão aqui, mas a jornalista aí, por exemplo, está tendo um nível bem acurado de precisão sobre os níveis de suporte, por exemplo. Ela está dando exemplos em uma linguagem mais acessível, está comentando que pessoas com autismo são diferentes, então também tem esse preconceito aí envolvido, né? Às vezes o professor diz, não quero autista na minha sala porque a pessoa autista vai me bater, vai gritar, enfim. Então, às vezes, pega aquele perfil de autismo que tem mais dificuldades sensoriais, tem comportamentos mais agressivos e acha que todo autista vai ser assim, né? Também tem esse nível de desconhecimento sobre o próprio diagnóstico. E, novamente, será que é culpa do professor? Será que o professor é mal intencionado, né? Pode até ter um indivíduo ou outro que seja mal intencionado, que não queira aprender de fato, enfim. Mas será que isso é uma realidade geral? Será que se os professores tivessem uma capacitação melhor, esse cenário não seria diferente? Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Alguns vão ter episódios de agressividade na infância? Sim, as pesquisas não chegam a uma prevalência exata, mas elas calculam que isso aconteça de 8% a 68% dos casos. Mas isso não tem a ver com o caráter. Já ia até mencionar esse estudo que traz isso, que da prevalência de pessoas com autismo e comportamentos agressivos, né? Comportamentos problemáticos nesse sentido aí, mas já foi mencionado na reportagem, isso mesmo, tá correto. Apuradíssimo. Aliás, até agora é uma reportagem muito coesa. Gostando bastante. Eles podem entrar em crise porque estão incomodados com alguma coisa no ambiente ou porque não conseguem comunicar como estão se sentindo. Não quer dizer que eles não sejam carinhosos ou que eles não possam amar. Bom, olha só, até perfeita essa colocação dela. Quando ela fala que, por exemplo, às vezes o pessoal julga as pessoas autistas como naturalmente carinhosas ou naturalmente agressivas, sabe? Essa naturalização de conceitos, de características, ela não leva a lugar nenhum, né? A gente tem que entender que, assim como fulano, beltrano e cicrano tem características específicas, né? Pessoas sem diagnóstico, que têm características de personalidade específicas dele, né? Idiosincráticas. As pessoas com autismo também. Elas têm suas características de personalidade. Não é porque tem autismo que vai ser carinhoso ou que vai ser agressivo, sabe? Ou porque é mau caráter, no caso que ela tá dizendo aqui. Não é isso. A questão não é de caráter. A questão é de habilidades. Provavelmente, se ela não tivesse ferramentas melhores para comunicar suas frustrações, ele não precisaria chegar em comportamentos agressivos, desreguladores. Obviamente, tem questões sensoriais envolvidas, mas principalmente tem questões de comunicação. Dito isso, é hora de esclarecer qual é a forma correta de agir quando um aluno demonstra essas crises agressivas. A principal informação é:
Em geral, as instituições de ensino não têm um protocolo definido para essas situações. E no Brasil, não existe nenhuma regulamentação sobre técnicas de contenção em escolas. Ou seja, não existe nenhuma manobra adequada simplesmente porque não existem regras definidas. Isso remonta àquele problema mais básico de nem a terapia AB em si é regulamentada. A terapia que tem mais evidência científica para intervenção com pessoas com autismo no Brasil não tem regulamentação. Hoje em dia, se você faz um curso rápido de esquina e diz que é terapeuta ABA, você pode ser, porque não tem nada que diga que você pode ou não ser. Os planos de saúde definem, por exemplo, hoje em dia, estão definindo o que é um aplicador, não de acordo com sua formação primeira, ou seja, formado em psicologia, formado em pedagogia, formado em fonoaudiologia, enfim, e um curso rápido que você consegue fazer até na internet rapidinho. É difícil o cenário. Sem uma regulamentação é difícil ter pessoas de qualidade fazendo esse trabalho. E aí isso remonta a esse outro fato também, que às vezes as pessoas preferem não tomar partido de decisões mais críticas, porque às vezes vão ser mal vistas, né? Por exemplo, qual o sentido de professores que estão ali envolvidos diretamente com o processo de inclusão de alunos não serem treinados especificamente para uma técnica de manejo de crise, que é uma coisa que vai acontecer comumente para alunos que têm esse perfil já. O professor sabe desacelerar uma crise, ele entende como é que funciona a curva da crise, ele sabe quais são os sinais de que uma pessoa está entrando em uma crise comportamental, ele sabe diferenciar, por exemplo, a birra da crise. Então, o professor, ele nem, às vezes, foi nem exposto a isso. E quando ele foi exposto, às vezes é por conta, ele foi buscar sozinho. Então, não é uma realidade que alguém chegou lá e disse, professor, esse é um programa de ensino para lhe ensinar a manejar determinados problemas, para ensinar você a fazer enriquecimento ambiental, para reduzir chances de problemas ocorrerem. Não, nada é chegado com esse nível de precisão, porque as escolhas governamentais levam ao caminho do descaso, de ninguém entender, de ninguém querer falar sobre o assunto, porque é um assunto delicado. E aí acaba que todo mundo sabe o que é errado, obviamente. Quando você vê uma condição errada, você sabe que é errado. Ninguém tá dizendo que o professor que chutou o aluno na perna fez certo. Não, isso é inegável, mas e aí, você consegue dizer qual seria o certo, sabe? Esse é o outro lado. Apontar os erros é fácil, mas ensinar pro professor quem que faz. E aí, os dois quadros possíveis são arriscados. Se na crise ninguém intervir, o aluno com TEA pode bater a cabeça na parede, por exemplo, e se ferir gravemente. E caso alguém use força física para segurar o estudante, pode se machucar a pessoa com autismo e ainda desestabilizá-la mais. Por isso, os especialistas defendem a urgência em preparar toda a comunidade. Pois é, tem esses dois cenários aí que ela acabou de comentar. Se você não faz nada, o aluno tem um comportamento super agressivo, por exemplo, começa a se bater nos amigos, quebrar objetos, enfim, ele vai trazer risco para todos ao seu redor e para si mesmo. E tem um outro cenário, que é uma pessoa que está conduzindo sem saber pode machucar o aluno, pode chegar até mesmo a fraturar um osso, enfim, caso de asfixia, enfim, casos graves de fato. Nenhum dos dois lados é bom. De ver de fora é fácil de julgar, né? Mas esse professor foi treinado? Essa pessoa que está conduzindo ela foi treinada? Não foi. Então a gente tem que entender esse outro lado também, sabe? Às vezes a pessoa só está tentando fazer o seu melhor ali, né? Obviamente agiu errado, tem que responder de acordo com seus erros. Não pode estar levando a vida desses alunos que já são vulneráveis a risco. Mas também tem que entender que essa pessoa às vezes não foi instruída, né? A questão principal desse vídeo é essa. Só para vocês saberem, uma outra adendo aqui no Brasil, existem duas formações destinadas a isso. Uma é a SCA, que é conduzida pelo grupo Método, que é Segurança em Crises Agressivas, e a outra é o PCM. A PCM é a que tem mais validação internacional, inclusive. Ela é conduzida por diversas pessoas, né? O curso de formação de PCM é conduzido pelo Brasil inteiro por inúmeros formadores. Mas seria interessante, e na verdade seria necessário, que as pessoas que são envolvidas diretamente com a educação, que fossem envolvidas diretamente com atendimento a pessoas com autismo, né? Todas passassem por esse processo de trabalho, por essa formação, antes de conseguir atuar, né? Porque senão o problema vai ocorrer lá na frente. E é um curso que você faz, por exemplo, uma formação que você faz, não para estar ali direto manejando, fazendo condução física no aluno, fazendo bloqueio e tudo mais. Não. É justamente para evitar chegar nessa questão. Estratégias de desaceleração, estratégias de evitação de problemas, sabe? Então, são formações que se destinam não a ensinar as pessoas a manejarem diretamente, né? Obviamente que isso também é abordado, mas ensinando a pessoa a não precisar chegar nesse último estágio, que já é um estágio bem problemático. Comunidade escolar para agir da maneira correta e no momento certo antes das crises, para evitar que elas se agravem. É como uma ampulheta, o leque de alternativas de como agir é muito maior no começo do processo. E conforme o tempo passa, o vidro afunila. No auge da crise, ele é bem estreito, com pouquíssimas opções de intervenção. Perfeito, é isso mesmo, tá? É como se fosse um funil, né? Ela falou em ampulheta, mas é isso, um funil. Tá aparecendo aí na tela para vocês uma curva de aceleração. Essa curva mostra o pico da crise e tudo mais, e quais os momentos de intervir. Quanto mais próximo do pico, menos você tem o que fazer. Então, chegou ali no pico, é só conter danos. É evitar que o aluno se bata e tudo mais. Mas antes disso, tem todas as intervenções que você pode fazer para desacelerar. E aí depois, obviamente, que passou do pico, tem outras intervenções que podem ser feitas para que o aluno volte a seu estado de normalidade, a seu estado de funcionamento normal. Os professores consigam detectar os primeiros sinais da crise. Para isso, claro, não dá para deixar um professor só com uma sala de mais de 30 alunos. Ponto 2. A comunicação com a família é essencial. Os pais da criança podem adiantar o que costuma desestabilizar
tranquilizá-la e o que em geral funciona para ela se acalmar. Tudo isso que ela tá falando, do ponto 1, ponto 2, até agora eu não vi o 3, mas até o ponto 2, tudo isso deveria ser colocado em um bom protocolo de conduta, condutas para comportamentos agressivos. Então, o que é gatilho, o que não é pro aluno, quais são as coisas que ele gosta, o que não gosta, como dar instruções para ele, que tipo de instruções ele responde melhor, responde pior, enfim. Então, um bom protocolo de conduta é necessário para ser conduzido nessa situação aqui. Se você quer um vídeo da gente ensinando como fazer protocolo de conduta para manejo de comportamento, comenta aqui embaixo que a gente faz. É um tema bem interessante para você que trabalha com escola ou que trabalha com aluno que tem autismo. É um documento que é essencial. Se quiser, comenta aqui que a gente faz. Vamos usar uma voz calma, oferecer atividades alternativas e as técnicas de evasão. Tirar as outras crianças da sala, levá-las para o parquinho, por exemplo, ou afastar os móveis pontiagudos da pessoa com transtorno. É possível ensinar essas estratégias não invasivas mesmo em cursos à distância. O caminho não é focar em manobras físicas. Primeiro, porque é algo arriscado para todos. Segundo, porque não existe protocolo no Brasil, por mais que a intenção do professor seja ajudar. E terceiro, porque formar professores para técnicas assim seria um processo muito mais trabalhoso, cuidadoso e longo, jamais por EAD. O foco, segundo os especialistas, deve ser na prevenção. Todo mundo tem a ganhar com isso. Perfeito. Ela encerra o vídeo como deve. Na verdade, o foco é a prevenção. Obviamente que fazer uma formação presencial para ensinar manejo e tudo mais, manejo físico, né? Estratégias de redirecionamento físico e tudo mais, seria bem mais complicado. Mais um curso em que ensine o professor a como lidar nos primeiros estágios da crise, como fazer tudo isso que ela falou, né? Estratégia de aceleração, falar com voz calma e tudo mais. Isso seria bastante relevante e pode ser feito até à distância, como ela falou, né? Obviamente que o cenário ideal é o professor estar preparado para todas as situações. Para a desaceleração, mas também o que fazer no caso de uma crise. Isso pode ser feito. Mas, por enquanto, a gente tem estratégias que são resolvedoras de problemas, que vão conseguir resolver os problemas de modo mais rápido e que pode ser feita de modo amplo, que pode ser feita por meio de cursos online, informações para os professores, enfim, que não dependem do formador estar ali presencialmente com a equipe. Bem, esse era o vídeo. Eu particularmente gostei bastante, eu acho que as informações foram bastante úteis. É um tema realmente bem cabeludo, né? Se a gente for pensar na forma que a sociedade trata esse assunto, né? É um tema que é um pouco difícil, um pouco sensível, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente já abordou temas de escola, formação de professores e tudo mais nos outros vídeos das redes sociais. Então a gente tem TikTok, tem Instagram, tem aqui o YouTube Shorts, que a gente posta conteúdo em cada rede dessas, um conteúdo por dia, conteúdo curtinho, um por dia. Aqui no YouTube tem vídeo novo toda semana também, então não se esquece de se inscrever, como eu já falei. E lá no nosso site, centroincentivo.com.br, você vai encontrar diversos assuntos relacionados a autismo, escola, enfim, intervenções para pessoas que são neurodivergentes. Um abraço e até a próxima.